aprender um pouco sobre a criação. São os tesouros teológicos da Confissão de Fé de Westminster. E já já nós vamos estar... Boa noite, Clarice. Deus te abençoe. Já já nós vamos estar estudando aqui. É um tema muito pertinente. Eu mandei aí hoje, acho que de 1h da tarde, Pastor Eliezer, Deus lhe abençoe, boa noite. Mandei um cronograma do que nós iríamos estudar. Como diz as Escrituras, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse livro ele veio num novo formato. Quando eu dei ele a primeira vez, lá na igreja, eu dei ele de outro, era outro... Eu dei ele nesse formato aqui, ó, tá vendo? Ele era nesse formato, certo? E o de hoje, por exemplo, a criação de hoje era assim, ó. Aí, nesse novo formato ele está assim, tá vendo? Muito bom, muito bom. Muito bom, são temas teológicos maravilhosos. São temas que são para a igreja crescer, né? Para a igreja. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus que abençoe nossas vidas e estejam com cada um amanhã esse estudo lá no YouTube. Deus, querido, maravilhoso Pai, estou entre nós e que hoje nós podemos desfrutar da beleza de Sua criação e que nós fazemos parte dessa criação. Obrigado, ó Deus, e me ilumina agora a estarmos estudando esse texto da Tua Palavra. Muito obrigado por tudo, Deus. Eu queria te apresentar nessa noite, Deus, os órfãos, as viúvas, os doentes, os necessitados, os que estão com o Covid-19, mas com tantas outras doenças que a mídia não coloca aí. E queria te apresentar em especial meu pai, minha mãe, que estão recrutados em casa, mas estão doentes. Também, Deus, a vida de Nilma, do meu amigo pastor Paulo César. Toma ela em tuas mãos, usa os médicos. Se for de tua vontade, faz o milagre acontecer, Senhor. Nos ajuda, nos dê graça, ensina-nos o caminho a seguir cada dia. Toma em tuas mãos também a Igreja Presbiteriana da Reforma aqui em Capim. Toma em tuas mãos a vida de membros, dos músicos e daqueles que eu estou doutrinando para serem eleitos como diáconos e eu coloco eles em tuas mãos para o louvor de tua glória, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. O que é, então, que o nosso Sudenberg, Deus te abençoe, boa noite, meu irmão. Janete, muito obrigado, Deus te abençoe também. O que é, então, a criação, irmãos? Vamos ler um texto aqui, pertinente para esse assunto,
que é Gênesis capítulo 1, que é o que nós vamos ter como norte para nos estribar do tema desse tema. Eu trouxe alguns auxílios aqui também para a gente discutir. Gênesis capítulo 1, versículo 31 e o capítulo 2, versículo 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E Deus viu nele há, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Amém. Deus aplique sua palavra em nossos corações. Então, está aí a obra da criação expressa nas páginas sagradas da Bíblia, da palavra de Deus. Fátima, boa noite, Fátima. Deus te abençoe. Atualmente, com o despertar da consciência ecológica, o tema da criação se torna por demais oportuno e atual. Inclusive, por falar nisso na criação, né? Eu tenho até aqui um livro de Norman Geisler, né, que trata muito desse assunto e talvez, se der tempo, a gente dá até uma pincelada nele lá na página 383, quando fala de uma aplicação da base e creiamos que todas as coisas foram criadas por Deus. Nós não podemos fazer com que a mais bela e sublime, os atos mais belos e sublimes da criação tome o lugar do Criador, que é Deus. Tá certo? Podemos e devemos entender que somente Deus é quem merece a honra, a glória e o poder. Norman Geisler diz aqui, o panteísmo reivindica que Deus é tudo. Essa doutrina, ela diz que que Deus é a própria natureza. E de fato e de verdade não é. Deus é o criador desta natureza. Ele foi através de Deus que toda a natureza fora criada, né? Então, sendo assim, sabendo dividir aquilo que é o compromisso com a criação, que nós devemos cuidar dela, preservá-la e etc e tal, mas devemos ter um compromisso com o Criador. Áurea, aí em Capinópolis, Deus te abençoe. E a gente precisamos ter muito cuidado adorando a criação e nem estar adorando alguns artifícios da criação em lugar do Criador. As duas coisas precisam ser conciliadas, pois hoje muitos têm cultuado essa criação em vez de cultuar ao Criador. Infelizmente, percebe-se também uma grande incoerência no sentido de que há uma supervalorização da natureza em detrimento da vida humana, que é o maior valor da criação. Ou seja, há leis que protegem mais a criação, as coisas criadas por Deus na natureza, do que o próprio Criador, do que o próprio ser humano. Como é que eu posso dizer que há fundos, verbas, né, que saem lá do Congresso Nacional para questões da natureza, que eles dão muito mais atenção do que ao ser humano, que é a obra mais prima da criação de Deus, né? Por isso que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. As demais coisas não, as demais coisas foram criadas por Deus, elas louvam a Deus, elas exaltam a Deus, ela faz parte do plano de Deus, mas não foram criados à imagem e semelhança de Deus.
embora nós tenhamos lido aqui, né, que e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então, todas as coisas que foram criadas por Deus foram coisas criadas e foram boas, mas a gente precisa fazer essa diferença, essa distinção da criação, separando ela do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. A obra da criação é aquela pela qual, no princípio e pela palavra de seu poder, Deus fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si, no espaço de 6 dias. E tudo muito bom. Eu acabei de ler, Gênesis 1:31. E depois de ter feito todas as demais criaturas, todas as coisas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou o corpo do homem do pó e o da mulher da costela do homem, e dotou-os de alma viventes, racionais e imortais, e fez-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações, e poder para cumpri-las, com domínio sobre as criaturas, contudo sujeitos a cair. Ou seja, o que a confissão de fé está nos dizendo aqui, irmão, é que Deus fez o homem diferente, embora também o homem seja sua criação, claro, óbvio, mas Deus fez o homem diferente das demais criaturas, porque Deus fez o homem para dominar toda o restante da criação. Você observa que Deus, ele pega Adão e dá uma autoridade a Adão, que Adão vai colocar o nome em todos os animais. E Deus vai dizer ali que Adão deve dominá-lo. Tá certo? Porque muitos acreditam atualmente que o universo e a vida surgiram por obras do acaso, a partir de um processo evolutivo de bilhões de anos. Como, porém, todas as coisas seriam ou surgiram a partir do nada? A palavra de Deus nos deixa em trevas. O universo veio a existir por meio dos atos criados de Deus. A gente pode ter como referência aí Isaías capítulo 40, versículo 26, o Salmo 19, que é um salmo clássico, né, que os céus revelam a glória de Deus, né? E a narrativa bíblica, contudo, focaliza primeiramente a terra e depois a vida existente, né? Depois ela considera a criação um evento direto e sobrenatural realizado por um mandato de Deus, em que o Pai e o Filho estão presentes, sendo o Filho agente ativo, né? Gênesis 1:26, Colossenses 1:16, 17, e o Espírito Santo também ali completando, né? E ele é mencionado no relato da criação em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ou seja, está presente na criação, e ele fez tudo isso para tanto a natureza como o homem sendo criado para a sua própria glória e para o seu louvor. A doutrina, ou essa doutrina que nós estamos estudando hoje, a doutrina de uma criação divina é indispensável como fundamento para a teologia cristã e para a teologia bíblica. Boa noite, Ailson. Deus. E essa doutrina, ela é um fato confirmado não só em Gênesis, apesar da gente usar como pano de fundo Gênesis, mas ela não aparece só em Gênesis, mas como ela vai de Gênesis ao Apocalipse. E é a realidade de Deus como um Criador. 1 Crônica 16, 24, 27. Também Salmo 96, versículos 5 e 6. Não é? A Bíblia em Gênesis é mais precisa porque ela defende a ideia de uma criação literal. E Gênesis vai defender isso, que essa criação é literal, que essa criação é verdadeira e que ela é real. E Gênesis vai definir os dias da criação e como foi feito
e o que foi feito em cada dia e para que foi feito, né? Primeiro Deus fez, Gênesis 1, 3 e 5, o que Deus fez no primeiro dia, o que Deus fez no segundo dia, Gênesis 1, 6, 8, o que Deus fez no terceiro dia, versículos de 19 a 13, o que Deus fez no quarto dia, versículos 14 a 19, no quinto dia, versículos de 20 a 23, o que Deus fez no sexto dia, versículo de 24 a... E o que Deus fez no sétimo dia, Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Então tá aí, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu tenho aqui o resumo de tudo, né? O Deus da criação é também o Deus da salvação. E aí aqui tem vários textos que você pode mencionar. Deus criou a luz, dia e noite. Segundo dia, os céus, o firmamento. No terceiro dia, terra e mares. No quarto dia, 2 grandes luzeiros e as estrelas. No quinto dia, animais marinhos e as aves do céu. No sexto dia, os animais e o ser humano. E no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus abençoou tudo isso, viu que tudo isso era bom, e aí Deus descansou. Tá certo? Então vamos agora partir para as 4 perguntas cruciais aqui do nosso tema, certo? E o que vão apontar e vão provar através das Escrituras. Porque essa criação aqui que Deus fez tudo bom e perfeito, e a ideia de Deus quando Adão pecou não foi porque foi uma ideia frustrada. E nem Deus teve um segundo plano depois que Adão pecou. Não. O plano de Deus foi estabelecido, os propósitos de Deus são puros e santos, e Deus é um Deus imutável e sem sombra de variações. Então tudo que Deus criou foi perfeito, bom e agradável, tá certo? E tanto é que Deus planejou e projetou uma salvação dentro de tudo. O Deus da criação é também o Deus da salvação, Salmo 89, versículo 11, Apocalipse capítulo 14, versículo 7, tanto lá no primeiro como no último livro. O Deus que tem o poder de criar também tem o poder de redimir, né? A terra foi contaminada pelo pecado, mas esse mesmo Deus que a criou, por ele ser o Criador, ele tem o poder e a autoridade de redimir, de restaurar, de reconstruir e de criar novamente céus e terra, e criar dentro também do ser humano um novo coração, uma nova vida. A palavra de Deus diz, né? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram e ficaram para trás, né? Então, irmãos, é isso aí. Deus todas as coisas, e como Criador ele restabelece, e o seu poder e a sua glória não tem fim, e nós fomos criados para esse fim. Quem é o autor então da criação? Segundo os textos das Escrituras. O que é que a Escritura diz para nós? Qual texto nós podemos tomar como base sólida disso? E também a gente pode averiguar aqui que idade tem essa criação. Nós estamos em Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus nos ensina é que Deus é o autor da criação, certo? O Deus é o autor de todas as coisas. Gênesis 1, versículo 1 e 2 a gente já leu. Aí a gente poderia ler Salmo 33, versículo 8 e 9. Eu estou dizendo pausadamente, devagar, porque você pode ou ler ou anotar. Provérbio capítulo 8, versículo 22 e 31. Isaías 45. Vamos ler esse texto de Isaías 45, para a gente ter uma noção aqui bíblica dos atos da criação
de Deus, Isaías 45, a partir do versículo 5. Diz assim: Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Versículo 7, olha o que ele diz no versículo 7. Ele diz: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramam-na as nuvens, abra-se a terra, brota a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Reverendo Silvano, boa noite, meu querido, meu pastor, meu presidente, Deus te abençoe. Então está aqui as veracidades desse texto, né, da criação, a comprovação desse texto aqui na criação. Segundo lugar, o mistério e a magnitude da criação. Aqui há uma série de eventos que são pautados, pontuados minuciosamente pela Bíblia. O primeiro deles, o mistério e a magnitude dessa criação. O caos e o cosmo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, que é o quê? Que a terra era sem forma e vazia. Né? Vamos ver como são as frases contidas. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, veja a conotação de como fora criado ali no princípio. Segundo, a organização cósmica. Eu já mencionei essa organização cósmica de Gênesis, né, que começa no versículo 3, né? Disse Deus, haja luz, que ele faz aqui, ó, essa organização cósmica começa aqui. No primeiro dia, Gênesis 3 e 5, luz, dia e noite. Ele vai organizando as coisas no seu devido lugar, porque Deus é um Deus organizado, equilibrado. Ele não deixa nada fora do lugar, nem nada para que ninguém faça perguntas que deixe-se voando. No segundo dia, terra e mares. No segundo dia, os céus, o firmamento. No terceiro dia, terra e mares. No quarto dia, 2 grandes luzeiros e estrelas. Ou seja, ele vai fazer uma organização cósmica das coisas que ele mesmo criou, que ele mesmo fez, que ele mesmo organizou. Aí você pode conferir depois Gênesis capítulo 1, versículo de 13 a 19. Depois ele faz a organização das coisas visíveis e invisíveis, né? A gente pode observar isso lá no Salmo 104, Colossenses 1 e 16, as coisas que são invisíveis e invisíveis, e aí a gente poderia, isso aí já é outra aula, que fazem parte dos atributos incomunicáveis de Deus, que não cabe a nós fazermos pergunta por quê ou não. Quarto, ele faz a criação das plantas, aí já é Gênesis do versículo 11 e 12 do capítulo 1.
Quinto, ele faz a criação dos animais, dos versículos 20 ao versículo 25. E em sexto, ele faz aí algo mais abrangente, mais, digamos assim, com uma escala mais longa. Ele cria o homem e depois a mulher. A gente já está em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7, ele faz a criação do homem e da mulher com muita alegria, e a Bíblia diz que ele fez e viu que isso era bom, tá certo? Ele diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Depois, ainda no 6, ele criou o homem e a mulher e ele os fez. Deus criou as almas racionais e imortais, não é? Ele não fez nem dois homens, nem duas mulheres, ele fez um macho e uma fêmea para possivelmente depois, a gente vai ver mais lá na frente, a procriação, a continuidade do seu projeto com a autorização dele. Deus depois os dotou de inteligência, retidão e perfeita santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24, Colossenses capítulo 3, versículo 10, dota o homem aí com capacidade de fazer. Tanto é que a princípio ele faz o quê? Ele entrega tudo de bandeja para Adão, e Adão vai catalogar, né, e escrever e dar nome a cada um dos animais. E além disso, os animais lhes obedecem. Tá certo? Depois Deus criou conforme a sua semelhança, ele faz o homem conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, que o homem tem boca, nariz, olhos, não é? Enfim, tudo isso aí que você já sabe. Deus criou com capacidade e liberdade de escolha, aí entra outra coisa polêmica demais, que é o livre-arbítrio. Aqui o homem tinha o livre-arbítrio, até aqui o homem tinha o livre-arbítrio, tá certo? Porque ele tinha total capacidade de fazer o que ele queria, porque até aqui havia um culto ali no Jardim do Éden, né? Onde Deus aparecia na viração da noite e se apresentava ao casal, e o casal prestava culto a Deus, e o casal viram Deus face a face. Deus andava no jardim até a queda. Depois da queda a coisa já muda de panorama, certo? Depois Deus lhe deu domínio sobre todas as coisas. Deus cria a imagem e semelhança no versículo 27 e dá o domínio no versículo 28. E assim é estabelecido a organização cósmica do primeiro ao sexto dia. E no sétimo dia Deus descansa, e com isso ele estabelece um dia de descanso para o homem que ele fez a sua imagem e semelhança. Não somente isso, mas nesse livro aqui a gente vai aprender que há um ano, uma semana sabática, um ano sabático, ao jubileu, Deus estabeleceu tudo para que houvesse um tempo necessário para o descanso. A terra precisava descansar, enfim, ele faz tudo isso com um intuito de que o homem viesse simplesmente a louvar, engrandecer e bendizer o seu santo nome. O homem não foi criado para outro fim a não ser para esse.
glorificar e exaltar o seu santo nome para sempre, não é? Terceiro, qual era o propósito de Deus na criação? Qual era o propósito de Deus? Eu já fui falando aqui, já me adiantando, mas aí agora a gente vai para os textos, né? Que propósito Deus teve em me criar e me escolher? É por isso, irmãos, que a teologia reformada, né? E principalmente usando o nome aqui, né? A base para, no nosso contexto nacional, eu vou usar a Igreja Presbiteriana. Por que é que nós cremos na eleição incondicional? Porque nós não fizemos nada, irmãos, para sermos criados, para sermos eleitos, para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida. Nós não mexemos nada. Partiu de Deus nos criar, depois nos eleger e nos predestinar para Ele. A ideia partiu de Deus. A confissão de fé aqui, ela diz que o propósito veio exclusivamente de Deus. É um projeto de Deus, é um plano, é o plano de Deus. Para que o homem, depois de criado, viesse glorificar, exaltar e bendizer o seu santo e excelso nome. Não há outro fim principal para que o homem fosse criado. Então vemos aqui, qual foi o propósito disso? Primeiro, a manifestação da glória e do eterno poder de Deus. Salmo 19, versículo 1 a 6, Salmo 104, versículo 31, Jeremias capítulo 10, versículo 12. Vamos ler esse texto aqui, Jeremias capítulo 10, Jeremias capítulo 10, o versículo 12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Vamos ler um versículo no Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus manifestou a glória dele e do eterno poder dele através da sua criação, da natureza e do homem, sendo sua imagem e semelhança, criado para o louvor de sua glória. Segundo, o propósito da criação de Deus, a manifestação da sabedoria de Deus. E aí a gente só tem um versículo aqui como base, e eu vou ler ele, porque é um ato que procede de Deus, que vem de Deus. E como eu disse a semana passada, o Criador não pode, a criatura não pode contender contra o seu Criador. O Salmo 104, versículo 24, ele diz aqui, Salmo 104, e o versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. E a terra está cheia de seres que tu o criaste. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa que esse Deus fez, tanto com o seu poder, com o sopro, né, de sua boca, também como ele fez com as suas mãos. Terceiro, o propósito da criação de Deus é a manifestação da bondade de Deus. A manifestação da bondade de Deus. Gênesis 29 e 30, capítulo 2, versículos de 8 a 15.
Deus manifestou a sua bondade. Tanto é que ele diz, né? Ele expressa essas verdades, deixou escrita dizendo que o que ele fez e ele achou bom o que ele fez. Versículo 29 e 30. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascessem em toda a terra, e todas as árvores que dão fruto com semente, e eles servirão de alimento a vocês. Dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem ao redor. E assim foi. E Deus viu o que havia feito, e tudo que fez havia ficado muito bom. Então, ele manifesta a sua bondade através da natureza, através da sua glória e através da sua revelação pelo que ele criou e deixou para nós. Esse Deus, ele estabelece a sua bondade para nós quando, irmãos, ele se revela para nós. Eu não consigo imaginar nós, seres criados por Deus, e agora eu vou mais além, né? E eleitos pela sua graça e bondade, a gente não atentar para todos os dias sermos gratos a Deus pela sua bondade. Eu vou abrir um parênteses aqui do nosso estudo. Todos, sem exceção, têm acompanhado as notícias e as coisas que estão acontecendo. E têm trazido grandes estragos com a criatura humana, principalmente. Qual é a posição dos cristãos, dos eleitos, dos filhos de Deus diante disso? A gente podia pontuar aqui algumas posições. A primeira dela, ter um coração grato a Deus. Ter um coração grato a Deus, porque se você está me vendo nessa noite, ou irá me ver depois, você certamente tomou café da manhã, almoçou e jantou. Existe privilégio maior do que diante de uma pandemia dessa, diante de um caos destrutivo, devastador desse, você chegar à noite e poder reunir-se com a sua família, pegar a Bíblia, a palavra de Deus escrita, e poder ler um texto sagrado da palavra de Deus, que tem muitos que estão num ato desesperador. Então a primeira coisa é ter um coração grato pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, que além de te criar, Ele te protege, te guia, te sustenta, tem te dado saúde, além da salvação, que não é o ponto aqui, Ele tem te dado saúde, firmeza, e tem feito você, agora eu faço como está escrito lá em Abacuque, tem feito você andar altaneiramente. Será que você não já parou para pensar como é que muitos estão nessa noite porque perderam seu parente hoje, ou tem alguém no hospital em coma, e você não deveria ter um coração grato a Deus por estar vivo, porque as coisas não faltaram o pão não faltou na sua mesa, até mesmo o remédio que você toma não faltou, porque Deus foi providenciador sobre você. Porque Deus não deixa impune as criaturas que Ele criou. Se Ele criou, se Ele é esse Criador, Ele é o cuidador dessa criação.
o ponto que nós vamos ver agora é que ele dá, dentro da sua palavra, que ele é quem conserva e preserva o futuro da sua criação. O futuro da criação está ameaçado porque o homem deixou de cumprir o mandato de Deus. O homem se esqueceu de Deus. Eu preguei domingo sobre o Salmo 50, e lá no Salmo 50 diz que o homem, por mentir, por negligenciar os mandamentos e os preceitos de Deus, além disso, o homem tem se esquecido de Deus. No livro de Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 9, também está escrito que os homens se esqueceram de Deus, e Deus entregou Israel, entregou os hebreus na mão dos inimigos durante 8 anos, porque o homem tem se esquecido de Deus. Tem perdido o senso de ter um coração grato e voltado para Deus. Claro, a gente sabe que o futuro está nas mãos de Deus, porque ainda que tudo isso esteja acontecendo, mas nada fugiu do controle de Deus, porque Deus está assentado no trono, à destra de Deus Pai. Jesus, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, está lá regendo toda a criação, e Ele é o Deus soberano e Rei absoluto, e nada está fora do controle dele, ainda que você pense e ache que está tudo desmantelado, mas não está, porque Deus continua no controle. Deus continua no controle da sua vida, do seu emprego, das suas ovelhas. Deus está no controle das suas finanças. A grande pergunta é: você tem se lembrado de Deus como o autor dessa criação? Você tem se lembrado que Deus é o Senhor de todas as coisas? Você tem se lembrado disso? O homem deixou de cumprir o mandato de Deus. O homem tem se esquecido de Deus. Romanos diz que a terra geme por causa dos malefeitos que se tem feito à natureza. O homem foi criado com um propósito de louvar a Deus, de procriar, de cuidar da terra. O homem foi criado para ter um dia de descanso, e esse dia deve ser transferido para glorificar a Deus. Aí o que é que o homem faz? Em primeiro lugar, o homem, Romanos diz que o homem mudou a natureza, né? O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Mudou o ato da criação, por isso que ele tem descumprido o mandato de Deus. Segundo, o homem não tem observado que deve da terra que ele pisa, do que ele pisa. Ele deve, é dever dele como cristão, como servo, cuidar, pelo menos, do ambiente ecológico onde ele vive. Em terceiro lugar, o homem deve entender, observar e obedecer que o domingo, que é o dia do Senhor para os cristãos, depois que Cristo estabeleceu o cristianismo, o homem deve entender que o domingo não é para ele lavar carro, que o domingo não é para ele, que o domingo não é para ele visitar parentes. Ele precisa entender que o domingo, como ato da criação de Deus,
é para o crente que fora criado para o louvor. A grande alegria que nós temos aqui é que o homem que fora caiu no Éden, mas ele foi restaurado em Cristo Jesus. O homem, ele cai lá no Éden. Deixa eu pegar aqui Romanos 8. Romanos 8, 19 e 23. Romanos 8, 19 e 23, que diz assim, ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Não é todos e nem qualquer um, são os filhos de Deus. Por isso que eu disse que essa é a nossa grande alegria e prazer, de que aquilo que Deus criou lá e no início, no princípio de todas as coisas, que o homem deformou, Deus enviou Jesus para fazer a restauração dessas coisas. E a continuação do texto, versículo 20, ele diz: pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Versículo 21, de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Versículo 22, que vai até o 23, né? Sabendo que toda a natureza criada geme, eu citei isso aqui ainda agora, até agora, como em dores de parto, versículo 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos anteriormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filho e a redenção do nosso corpo. Queridos, louvado seja Deus que enviou Jesus Cristo para nos resgatar, para restaurar, para reformar aquilo que o pecado deformou da forma original que fora criado. Que a gente possa observar essas coisas. Que a gente possa ter como pano de fundo somente as Escrituras. Que Deus é um Deus criador, cuidadoso, zeloso, equilibrado e que tem cuidado de nós. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se Deus quisesse destruir, Ele já tinha destruído. Porque Romanos 11:33 diz: quem foi o seu conselheiro? E quem deu a ele para que dele pudesse ser recompensado? Fazer as coisas, Ele faz. Ele faz. Quando Ele fez e enviou o dilúvio, Ele destruiu todos. Acabou com tudo. Mas o propósito de Deus quanto à criação é restaurar você. É restaurar a sua vida. É restaurar a sua saúde. É um Deus, nós estamos falando de um Deus, Ele é o seu Criador. Então, se cada pedacinho de você, Deus sabe, cada detalhe minucioso do coração, dos rins, do fígado, cada membro do seu corpo, Deus sabe centímetros, moléculas e tudo, porque Ele é o Criador. Ele, quando você chegar nas mãos dos médicos, Deus já tem chegado primeiro, porque Ele é o Criador da sua vida. Então glorifique ao nome desse Deus, que pode, num estalar de dedos, fazer com que a sua alma, a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu emprego, tudo seja restaurado, porque Ele é o Criador de todas as coisas.
Deus ainda faz 3 coisas em nosso meio. Deus ainda faz. Ele ainda faz milagres, prodígios e maravilhas. Ele ainda faz. Deus continua salvando, restaurando e edificando. Cabe a você crer ou não. Observar os escritos. Crer na palavra e dentro da palavra crer na promessa. Que promessa é essa, pastor? A promessa de que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Deus sara a nossa terra, a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser, a nossa vida pecaminosa, porque ele é o Criador, ele sabe aonde está doendo, aonde está gemendo, ele sabe aonde foi afetado. O médico, ele não sabe 100%, mas o nosso, meu Deus, o teu Deus, o Deus a quem tu serve, ele sabe todas as coisas de tua vida, desde a ponta do pé até o fio da tua cabeça, ele sabe detalhadamente de todas as coisas. Basta você crer, confiar e dizer como disse o salmista Davi, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. É assim que nós devemos crer, que nós devemos observar e que nós devemos viver, porque ele nos criou para isso. O próprio Abraão, irmão, quando ele fora criado, que Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Olha o texto, Abraão sai sem saber para onde vai, mas ele sai por fé. Ele sai por fé. Então, Gênesis capítulo 25, Deus dá presentes a muita gente. Abraão deu presentes aos filhos da concubina. Mas a Isaac, que era filho da promessa, Deus deu de tudo. A palavra que eu tenho para você nessa noite, resumindo e concluindo esse estudo, é que o Criador de todas as coisas, o Deus soberano, o Yahvé, o Deus sobre todas as coisas, ele pode dar muitos presentes a muita gente, mas a você que é filho, ele tem o poder, como ele já te deu a salvação, ele tem o poder de restaurar a casa que está tombando, a casa que foi danificada, ele pode restaurar, porque ele é o Criador. Se ele é o Criador, ele sabe detalhe da tua vida. Quantos litros de sangue você tem? Quantos cabelos você tem? O Salmo 139 diz que ele tece. Tece. Você sabe o que quer dizer isso, irmão? Você sabe o que quer dizer que o Criador... Você sabe o que o Criador ele está dizendo quando ele diz que ele te tece? É que ele está te refazendo minuciosamente, sabe? Senhor, tu me sondas e me conheces e sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas, preste atenção, por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Queridos, isso aqui não é coisa de profeta, não. É a palavra de Deus, é Deus que está falando com você. É Deus que está falando com você nessa noite. Que Deus
tem, ele te cerca por trás e por diante, sem que haja palavra na sua boca. Ele tem sobre você a sua mão. Aí tal conhecimento é maravilhoso demais. Para onde eu irei? Se subir aos céus, se eu abrir as asas da alvorada, mesmo ali a tua mão direita me guiará, mesmo que eu diga as trevas me cobrirão, e verei nem as trevas. Pois, versículo 13, pois criaste o íntimo do meu ser. Olha o que ele está dizendo aqui, como Criador. Ele não só criou a natureza, as plantas, os mares, o rio Eufrates, o rio Amazonas, o rio Nilo, os mares, os oceanos, os céus, a luz, mas aqui está dizendo que tu me criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha. Deus Criador, Ele minuciosamente, com todo cuidado. Então eu queria dizer para você nessa noite, com a autoridade das Sagradas Escrituras, primeiro, você não é um erro. Não importa se você é fruto de um estupro, foi jogado no lixo, se você se o seu pai disse que não queria que você nascesse ou não, você não é o erro. Você é obra da criação de Deus, você é obra das mãos de Deus. É isso que nos garante as Sagradas Escrituras. Você é obra do poder de um Deus criador, do Deus poderoso, do Yahvé, o Deus que cria todas as coisas. Glorifique a Deus porque você não é obra do acaso, você não é qualquer um, você é obra das mãos de Deus, porque o texto, versículo 13, diz que Ele te teceu e te criou no íntimo. Por isso que o salmista Davi diz aqui, eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Deus te criou de uma forma especial, com as mãos dele. Por isso que você está vivo ainda, porque Deus tem cuidado de você. Por isso que você está vivo. O versículo 16, o salmista diz assim, ó, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Queridos, louvado, engrandecido, exaltado seja o Deus Criador nesta noite. Oh Deus bendito, nosso nome está escrito no livro da vida, antes mesmo que a gente fosse criado, antes mesmo. Então, que Deus aplique sua palavra em nossos corações. E que você entenda que você é uma criação de Deus. Você foi criado com singela beleza para louvar a Deus. Então, observe os seus preceitos, tenha os seus estatutos, obedeça os seus mandamentos e leia a Bíblia para crer. Não só para ter conhecimento, mas para crer nela. E que Deus assim nos abençoe. Um abraço a Josivan, Deus te abençoe. E a irmã Giselda, que o Senhor aplique esse estudo, essas palavras em nossos corações. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Toma em tuas mãos as nossas. Fica conosco. Uma noite de paz, um sono reparador, em nome e para a glória do louvor do nome do Senhor. Amém. E que Deus os abençoe. Uma boa noite a todos.